Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Eu estou aqui mais uma vez pedindo licença à senhora, pedindo licença ao senhor para entrar na sua casa, pois está começando o programa Com Brasil Nordeste. Temos o giro de notícias, vamos atualizar as informações dos 4 cantos do país. Temos também o Momento Abrax, o momento em que nós vamos falar para o cidadão sênior aí da sua casa. Uma mensagem com o Dr. Mauro voltada para o seu cidadão sênior, a sua cidadã sênior que está na sua casa. E vamos fechar a reportagem especial que nós fizemos com o Dr. Marcos da Amazônia, o médico da esperança. Ele tinha razão. Hoje ele vai falar o porquê que nós vencemos a peste chinesa. Vamos começar com o giro de notícias? Vamos chamar Natânia Mello, nossa assistente de mídias sociais, que está em Pernambuco, aqui na tela da TV Com Brasil. Natânia, pode chegar. No mês de julho, 94.204 estudantes de escolas públicas entre 6 e 17 anos não tiveram acesso às atividades remotas de ensino no Ceará, como mostra o levantamento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e Rede de Pesquisa Solidária. São 65,8 mil alunos pretos, pardos e indígenas e 28,3 mil brancos sem aula e lições durante o período sem atividades presenciais, prejudicados pela ausência de equipamentos ou falta de conexão com a internet. Os números são proporcionais aos de matrículas nas escolas públicas, em que há mais de 1,2 milhão de alunos no estado. A Secretaria de Educação do Ceará, em nota, explica que desde o primeiro semestre, o plano de atividades domiciliares norteia o ensino, além de aulas por meios digitais, impressos, na rádio e na televisão. Em Sergipe, foi publicado no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira 22, o decreto criado pelo governo estadual que dispõe sobre a aplicação de ações emergenciais destinadas ao setor cultural e cria o comitê gestor responsável por administrar o Fundo Emergencial de Cultura. Segundo o documento, mais de 24,5 milhões de reais serão repassados pela União para atender à demanda em virtude da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o decreto, será distribuída uma renda emergencial de R$ 600, paga retroativamente a partir do dia 1º de junho, a trabalhadores do setor, como artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte que residam em Sergipe. Compete ao Estado a elaboração de editais, chamadas públicas e outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, além da manutenção de agentes, espaços, iniciativas e produções de atividades da economia criativa. Natânia Mello, para o programa Com Brasil Nordeste. Ainda na região Nordeste, aquele cujo coração bate pelo Maranhão. Vinícius Nagem. Vinícius, a tela da TV Com Brasil é sua. Alô, Sandro de Moura. Alô, programa Brasil Nordeste. O meu coração bate pelo Maranhão. Sandro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou semana passada, em audiência pública remota na Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as ações e gastos do governo federal no enfrentamento do Covid-19, que o MEC vai liberar 525 milhões de reais para que as escolas de alfabetização e educação básica se preparem para uma eventual retomada das aulas durante a pandemia do coronavírus. Os recursos, segundo ele, fazem parte do programa Dinheiro Direto na Escola e seria originalmente usado para a contratação de auxiliares que atuam dentro da sala de aula. De acordo com o ministro, os recursos vão beneficiar 116,7 mil escolas públicas que atendem 36,8 milhões de crianças. Conforme o ministro, é uma ação bem deliberada de mudar essa rubrica orçamentária e auxiliar a escola lá na ponta para receber os alunos com uma condição mínima de segurança nesse possível retorno às aulas. A destinação é para itens de consumo para higiene do ambiente e das mãos, contratação de serviços especializados
para desinfecção, realização de pequenos reparos, adequação das salas e melhoria do acesso à internet, tanto para alunos quanto para professores. O titular do MEC também anunciou a liberação de R$ 187,8 milhões em recursos extras para hospitais universitários vinculados às universidades federais mantidas pelo Ministério da Educação. Ao todo, são 41 estabelecimentos com 55 mil servidores que atuam diretamente no combate à pandemia do coronavírus. É o governo federal fazendo a sua parte e ajudando tanto a estados quanto a municípios no combate à pandemia. Aqui, Vinícius Nagem, direto para o programa Brasil Nordeste. Para fechar o giro, Eduardo Negrão, em São Paulo. Eduardo, é com você. Boa tarde, ouvintes do Brasil Nordeste da Com Brasil. Eleições 2020. Nova pesquisa em São Paulo chacoalha o cenário para prefeito da maior cidade do país. A pesquisa Ibope, divulgada pelo jornal Estado de São Paulo nesse último final de semana, mostrando o candidato Celso Russomano em primeiro e o prefeito Bruno Covas em segundo, começa a mudar o mapa, a estratégia de todos os candidatos aí. Para Russomano, a mágica será buscar a adesão total dos bolsonaristas. A campanha dele, acho que ainda não ocorreu, mas sem deixar que a rejeição a Jair Bolsonaro afaste quem simpatiza já com o candidato dos republicanos, ou seja, o próprio Celso Russomano. Outro desafio é acabar com a mística de que ele é mais fácil de ser batido no segundo turno. Já houve outras eleições onde o Celso Russomano disparou, mas depois, na reta final, acabou despencando. No PSDB e no PT, a gente com alta capacidade analítica e ciente que o eleitor ainda não identifica a ligação entre Celso Russomano e Jair Bolsonaro. Ao menos na largada da campanha, a pesquisa também enterra de vez a história que Russomano entrou na última hora, com o objetivo apenas de atacar João Dória do PSDB, como linha auxiliar de Bolsonaro. Russomano está sério na parada e dessa vez tem chances reais. As questões de Bolsonaro e Dória vão muito além da eleição. A questão é a eleição presidencial de 2022. No PT, por outro lado, o entendimento é que o candidato petista Gilmar Tato, com apenas 1% das intenções, precisa reagir rápido. Caso contrário, deverá ser vítima do voto útil da esquerda em favor de Guilherme Boulos, o invasor de propriedade do PSOL e também candidato, que surpreendentemente aparece em terceiro, com 8%. O Gilmar Tato, para quem conhece São Paulo, jamais teve chance. Outra candidata que está muito fraca no cenário inicial é a Joyce Hasselmann. Ela esbanja a confiança, mas na hora da tabulação tem apenas 2%, bem longe dos líderes. Eu sou Eduardo Negrão, direto de São Paulo. Agradecendo o carinho da sua audiência, nosso tempo ficou curto para falar de tanta coisa boa. Nós vencemos a Covid-19, é o que diz o Dr. Marcos da Amazônia. Antes eu quero trazer aqui uma parte de uma live que o Dr. Marcos participou, onde ele diz que médico nenhum, ele deu uma alfinetada no Mandetta, inclusive, no ex-ministro Mandetta, né, que também é médico. O Dr. Marcos da Amazônia diz o seguinte: médico nenhum pode criar uma cerca, uma barreira, pode impedir o vírus de circular. É o que diz o Dr. Marcos. E ele diz o seguinte: o vírus, em qualquer pandemia, vai ter que cumprir o seu círculo. 70% a 90% da população vai ter que se contaminar para criar resistência, ser imunizada enquanto não vem a vacina e etc. Vamos ouvir então o que diz o Dr. Marcos a esse respeito? Especial Brasil Nordeste. Dr. Marcos da Amazônia tinha razão. Assertivas contra o Covid-19. Previsão de quando vai abaixar essa curva. É meio complicado, né, doutor? Complicado. Inclusive, eu fico rindo muito, porque era notório, né, que o nosso ex-ministro estava um pouco perdido, né? Vai acabar em março, vai chegar em abril, vai chegar em maio, vai chegar em agosto. Gente, médico que é médico sabe que ele não pode limitar o ciclo virótico.
Nem pensar. Por quê? Ele vai passar por todos nós, praticamente. 70% a 90% da população, ele vai pegar com máscara, sem máscara, em casa, sem casa. Estou assustando você, mas eu estou te falando a verdade. Vai pegar quase todo mundo, tá? Agora, como eu estou falando, não se assustem, não vão por televisão, certo? Isso aí, na verdade, eu estou sentindo que é tudo fabricado, tá? Desliga a televisão, tá? Volta a ser fofoqueira, fique conversando com suas amigas, olha o vestido horrível daquela fulana que estava no supermercado, e não sei, volta a ser fofoqueira, é melhor do que ficar vendo a televisão que está te matando aos poucos. Então, presta bem atenção, tá? O ciclo dele vai se cumprir. Isso. Só vai parar quando passar por quase todos nós. E olha, só não vai pegar mesmo, talvez, aquele que está lá na colônia, lá que não vem ninguém na rua pegar vírus e levar para ele. Fora isso, vai passar por todo mundo, ok? Essa é a realidade. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância em instituições públicas parceiras. Os cursos serão oferecidos de acordo com a necessidade do mercado de trabalho de cada região. Mais oportunidade, mais emprego, mais conhecimento. Todos os cursos serão gratuitos, de qualificação profissional e com certificado, para você já começar a se preparar agora. Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3. E na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes.
Você está assistindo a entrevista com o Dr. Marcos da Amazônia, o médico da esperança. Ele tinha razão. Tudo que ele falou durante a pandemia da peste chinesa está se comprovando aí. Olha, daqui a pouco o Dr. Marcos vai falar sobre o triunfo sobre a Covid-19 e ele vai explicar o porquê. Agora, o Dr. Marcos contesta o uso da máscara e ele diz que a máscara, inclusive, pode ser prejudicial e que um policial foi morto por conta do uso de forma inapropriada. Vamos colocar a posição do Dr. Marcos a respeito do uso obrigatório da máscara. Pode rodar. Péssima coisa, porque o oxigênio que ele respira e bota para fora o gás carbônico, que é venenoso, tá? Matou um policial militar aqui em exercício de máscara, porque deu acidose respiratória, tá? Quem é médico está me entendendo o que eu estou falando. Provoca acidose respiratória com óbito possível. Então, porque a máscara tem que evitar contato, o contato não vai ser evitado nunca. Eu peguei cara aqui que estava enclausurado no lockdown e com máscara e tudo, e chegou aqui com Covid. Quando ele não acredita que estava desse jeito, deixa retardar e morre, certo? Então, é isso aí. Eu sou contra a máscara, pode ser quem for, defenda a máscara vocês, quem quiser. Agora, eu estou mostrando é o fundamento científico. Quando os nazistas queriam matar judeus, botava num baú de caminhão, dava 2 horas de volta na cidade e depois encostava na vala comum e podia abrir. Estavam todos eles mortos, 30, 40 judeus mortos de vez. Por quê? Por causa do gás carbônico dentro do carro. Certo? Então, gente, o gás carbônico ele volta 30% quando você respira com ele com máscara. Eu estou mostrando esse fundamento científico, eu não estou falando aqui por ouvir dizer, e não, eu sou médico, eu tenho que apresentar ciência. Agora, a ciência não foi perguntada a nós, ela foi imposta. Até hoje ela está sendo imposta. Lockdown imposto ainda por algumas autoridades que não entendem medicina, entendem política, querem fazer politicagem e querem, às vezes, dar um cunho assim de importância a esse vírus. Então, muito. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, pedir que você continue mandando o WhatsApp pra gente, a gente quer estar abraçando você, tá bom? Abraçando a sua cidade. Olha, finalmente, o Dr. Marcos, ele declara o triunfo. Ele já tinha feito isso lá em março, lá atrás, onde ele dizia, ele bradava muito animado, dizendo, vencemos a Covid-19. Um dos motivos pelos quais o Dr. Marcos vibrou e declarou o triunfo sobre a Covid-19 foi uma descoberta de uma médica brasileira, a doutora Elnara Negli. O doutor falou da descoberta em que a doutora Elnara descobriu que a Covid-19 causava trombose pulmonar e que, por isso, muitas pessoas estavam morrendo, pois a intubação não resolvia mais, e sim o tratamento anticoagulante. Foi a descoberta de uma médica brasileira em São Paulo, a doutora Elnara Negli, e o Dr. Marcos, ele vibrou com essa descoberta, né? Porque ele já vinha tratando com hidroxicloroquina por conta dos seus atendimentos na região Amazônia, a malária e a outras doenças. Com isso, ele vibrou. Vamos colocar, então, essa fala do Dr. Marcos em relação à descoberta? Luz na boca do túnel. Bom, eu tenho postado aí no meu canal o seguinte, que a cloroquina já é sucesso, tá? Sucesso total. É só entrar na hora certa e a medida exata. Não adianta entrar quando o cara já está entubado. Não adianta. Isso aí é querer dizer que a cloroquina não dá certo. Isso não existe, certo? Agora, começou os primeiros sintomas, doutor, e eu senti assim uma falta de paladar, não sei mais lá o que, uma dorzinha no corpo, uma murrinha, tá? É hora de entrar direto com a cloroquina. Doutor, mas se for, e se eu não tiver também o coronavírus? Mal não vai fazer, certo? Não, mas tem efeitos colaterais. Todo remédio tem efeito colateral. Mínimo. Não adianta esse negócio de você ficar ouvindo
aquilo que quer te matar. Ou seja, se você tiver informações distorcidas daqueles que te interessam botar onde você está, olha bem, aí claro, aí você não vai se tratar. Bom, e uma notícia maravilhosa, maravilhosa. Olha, doutora Eunara Negri, eita, eu queria até conhecer essa colega, certo? Lá de São Paulo. Qual a coragem que ela teve? Pegar o cadáver, abrir, olhar o pulmão, fazer uma necrópsia pulmonar. O que ela percebeu? Que na necrópsia pulmonar tinha trombose pulmonar. Que coisa é essa, doutor? Explica para nós, do seu jeitão, que às vezes a gente entende é do seu jeitão. Tudo bem. Quando você toma porrada aqui no braço, pá, não sai aquele hematoma, aquela coisa roxa, aquele é sangue que extravasou dos vasos, porque o vaso ficou lesado. Então, vaza sangue dos vasos, fica roxo. Quando o vírus lesa os vasos sanguíneos, vou falar grosso modo, hein? Você vai ter que entender. No pulmão, extravasa sangue e coagula. Ó, esse coágulo envolve os alvéolos, é onde dá a troca gasosa de gás carbônico e oxigênio. Você inspira, vai o oxigênio. Expira, vem o gás carbônico, certo? Mas quando você inspira o oxigênio, o que acontece? Na realidade, quando chega ao nível dos alvéolos, está tudo entupido de sangue coagulado. Aí o que ela fez? Anticoagulante para aqueles que estão em estado grave, que a intubação não adianta mais. Presta atenção, agora dá para explicar por que não adianta mais, oh, glória a Deus. Dá para explicar por que a tosse é seca, não é pneumonia. Pneumonia pode até acontecer, mas na maioria das vezes não é pneumonia, tá? Não adianta jogar o arco se ele não está passando, certo? E aí se entende também por que a tosse é seca, ela não é produtiva, não é catarrenta, né? É aquela tosse... É porque ele está querendo respirar e está com dificuldade, correto? Se você chegou até aí ela preconiza, tem que entrar também com anticoagulante. Ah, aí sim, se pode entrar com anticoagulante e já está comprovado, isso, tem um tal de, eu embolo a língua todinha para falar, clopidogrel. Clopidogrel. Que coisa esquisita, né? Mas é um anticoagulante. Um comprimidinho por dia vai começar a desfazer aqueles trombos, aquele coágulo vai se desfazer, vai virar líquido outra vez, o sangue vai sugar ele outra vez e o pulmão, ó, que beleza, salvou o paciente. Doutora Eunara, meus parabéns, viu? Eu gosto de pesquisar. E como eu gosto de pesquisar, tá? Aí fui pesquisar mais ainda um pouco e tal. O que eu encontro, gente? Olha só, vou embolar a língua outra vez, hein? Olha só, na Biomedicine Discovery Institute of Monash University, em Melbourne, Austrália, sob o comando do Dr. Carl Van Straff. Eita ferro! Mas o certo é o seguinte, o que eles fizeram? Pegaram o vírus, tá? E fizeram a experiência in vitro. O que é in vitro? É no próprio vírus, não foi com pessoas humanas. E usaram ivermectina. Doutor, ivermectina? O que é isso? Ivermectina é para piolho. Eu usava no meu filho para piolho. Mas eles descobriram que o ácaro, sendo minúsculo, o piolho é um dos ácaros grandes, mas tem ácaro que é invisível a olho nu. E eles experimentaram ivermectina in vitro e viram que, olha bem, a boa notícia, 24 horas é o bastante para o vírus diminuir em 93% a sua morbidade. Vamos agora ao momento do cidadão sênior, o Momento Abrax com o Dr. Mauro. Pode rodar. Olá, estamos mais uma vez aqui no Brasil Nordeste, no Momento Cidadão Sênior, e hoje nós gostaríamos de falar sobre quem é, no Brasil, considerado pessoa idosa. Você sabe se é 60, 65? Às vezes as pessoas me perguntam e têm alguma dúvida.
E essa dúvida, ela decorre de algumas variações na nossa legislação. Por exemplo, aqui no Brasil é considerado, a partir dos 60 anos, a pessoa é uma pessoa idosa. Mas tem algumas partes da legislação que fala que a partir dos 65 você tem direito a alguns benefícios. Isso causa algum tipo de dúvida. Então é importante você saber que a partir dos 60 anos, no Brasil, a pessoa é considerada uma pessoa idosa. Hoje nós temos também alguns benefícios também estendidos e com mais privilégio para quem tem 80 ou mais. Então, nesse momento, no Brasil, nós consideramos 60 anos a pessoa idosa. 80 anos são os super idosos, são as pessoas que já alcançaram uma idade que tem privilégio, inclusive, sobre as pessoas que já alcançaram 60 anos. E a própria legislação considera 60 anos com uma base, basicamente, com relação à idade, não tem outro critério. É esse que a gente utiliza hoje. Dentro da legislação, nós vamos ver como, por exemplo, o direito do transporte a partir dos 65. Também o benefício de continuado a partir dos 65, alguma questão também ligada à Previdência. Então, para que a gente não confunda e tenha uma certeza maior, é importante que todos entendam que no Brasil, a pessoa a partir dos 60 anos passa a ter a garantia e a atenção que o Estatuto do Idoso no Brasil prevê para a pessoa idosa. Então, você já sabe hoje, e vamos tratar isso também em outros programas, que a pessoa a partir dos 60, você é a pessoa que precisa conhecer os seus direitos e também garantir que seja atendido o direito também das pessoas com 60 a mais no Brasil. Vamos fazer do Brasil um país em que o direito do idoso seja cada vez mais atendido. Agora é com você, Sandro. Estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a você o carinho da sua audiência. Eu espero que você tenha gostado dessa reportagem com o Dr. Esperança, o Dr. Marcos da Amazônia. Nós vamos continuar trazendo boas notícias aqui na tela da TV Com Brasil, sempre ouvindo as pessoas que são especialistas no assunto, para que você tenha a notícia da forma mais segura possível, tá bom? Eu espero que você daqui para frente se encoraje para lutar, para sair e lutar pelos seus objetivos. Nós temos que retomar a nossa vida. Muita gente paralisou a vida por conta do medo, por conta de imposições arbitrárias, como o Dr. Marcos falou em algum momento aí da entrevista, que o próprio STF criou 5.570 ditadores país afora, os prefeitos, que segundo o Dr. Marcos nem entende de saúde, e saiu trancando tudo, quebrando milhares de empresários que tinham um pequeno comércio de calçado, de roupa, um monte de coisa. Quebraram essas pessoas aí, eu não sei quem é que vai pagar essa fatura. Mas nós queremos finalizar de maneira para cima. Vencemos a Covid-19 sim, é só seguir as orientações dos bons profissionais, fé em Deus, e vai dar tudo certo. Amanhã, um programa novíssimo aqui para você, muitas novidades, e nós queremos contar mais uma vez com o carinho da sua audiência, aqui na tela da TV Com Brasil, porque tudo que é bom, com o Brasil, fica ainda melhor. Muito obrigado mais uma vez, e até a próxima.